Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Vedequim. Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Não há violência. Governo do Estado e Prefeitura de Maceió assinam um acordo para ação integrada nas bases comunitárias de segurança. Novas regras. Determinação do Ministério da Saúde tenta reduzir cesáreas nos planos de saúde. E ainda, temporal provoca queda de barreira na Grota do Cigano, em Maceió. 2 casas foram destruídas. Mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha nesta tarde de quinta-feira. Tempo nublado, um tempo feio aqui na capital alagoana, mas vamos em frente, um excelente dia, uma excelente tarde para o senhor e para a senhora. Integrantes dos movimentos Via do Trabalho e Nacional de Luta pela Moradia ocuparam na manhã desta quinta-feira o prédio da Câmara de Vereadores de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió. Eles reivindicam moradias e pedem o cancelamento da reintegração de posse marcada para acontecer em um terreno localizado próximo ao aeroporto Zumbi dos Palmares, que atualmente está ocupado por mais de 1.000 famílias. Depois de negociar uma reunião para a próxima segunda-feira com representantes da Câmara de Rio Largo, os integrantes dos movimentos sociais desocuparam a Câmara. E olha só, agora vamos falar das chuvas. As chuvas que caem em Maceió desde ontem já causam prejuízos na capital. Além das diversas ruas alagadas, uma barreira deslizou e atingiu uma casa localizada na Grota do Cigano, no bairro do Jacintinho. Nós temos as imagens aí do meu amigo Valdemir Soares. Ninguém ficou ferido. De acordo com informações da Defesa Civil Municipal, a recomendação é que as pessoas que moram em áreas de risco deixem suas casas ao perceberem qualquer precipitação ou encharcamento do solo. De acordo com a Defesa Civil Municipal, as chuvas fortes devem continuar nesta quinta-feira. Somente este mês, choveu em Maceió um total de 190 milímetros. A previsão para todo o mês de julho é ainda maior, de 230 milímetros. Eu fui agora há pouco consultar a previsão do tempo para sexta-feira, amanhã, e o Climatempo informa que a tendência é que o volume de chuvas aqui na capital Maceió diminua na sexta-feira e diminua ainda mais no sábado. Deve voltar a chover um pouco mais forte apenas no domingo. Essa parece uma boa notícia e eu volto aqui a enaltecer o trabalho desenvolvido pela Defesa Civil Municipal e também pela Defesa Civil Estadual diante de toda essa chuva aí que caiu sobre Alagoas, né? Nos últimos dias, realmente eles têm feito um trabalho de prevenção muito importante. Parabéns aí a todos que trabalham na Defesa Civil. O governo de Alagoas, a Prefeitura de Maceió e o Tribunal de Justiça firmaram uma parceria para a implantação do programa de mediação nas bases comunitárias de segurança, como mostra a repórter Laira Santa Rosa. O Tribunal de Justiça, o Governo do Estado e a Prefeitura de Maceió assinaram na manhã de hoje, no auditório do Tribunal de Justiça, um convênio que vai garantir a implantação do programa de capacitação para a mediação de conflitos. Ao todo, serão capacitados 120 agentes públicos que deverão atuar na mediação de conflitos nas bases comunitárias e para a comunidade, com o objetivo de reduzir a violência que atinge o Estado. As bases comunitárias, elas têm um excelente resultado em Alagoas. Onde elas foram implantadas, elas conseguiram reduzir homicídios. Nós citamos aqui o bairro do Jacintinho, o bairro do Vergel do Lago, e nós vamos intensificar esse trabalho agora com a presença mais decisiva da justiça, na mediação de conflitos. Porque o que é mais moderno hoje é não resolver querelas judiciais, disputas judiciais no Poder Judiciário, resolvê-las antes dela acessar o Poder Judiciário, porque muitas vezes dessas disputas surgem crimes, aparece a violência, o desentendimento entre vizinhos, às vezes, entre
entre marido e mulher, entre moradores do mesmo bairro. E com a presença do policiamento comunitário interferindo, ajudando, facilitando uma negociação, isso melhora bastante. Isso associado à Câmara de Monitoramento e outras ações do governo tende a reduzir a violência em Alagoas e nós continuarmos no caminho que entendemos que tem sido exitoso, pois já tivemos uma redução superior a 25% nos homicídios no estado como um todo e mais de 35% na capital. Uma polícia capacitada é uma polícia menos violenta? Sem dúvida, a capacitação ela traz aprimoramento em todas as áreas. No âmbito da polícia, ela traz mais capacidade de solução, mais capacidade resolutiva, menos violência, mais entendimento, de maneira que capacitar, qualificar, parceria com o Poder Judiciário, com a escola da magistratura, vai sem dúvida preparar melhor a nossa polícia, que é um papel que nós precisamos sempre cumprir. Esse sistema de cooperação é muito importante, porque o Poder Judiciário vai qualificar os membros da Polícia Militar e os membros das comunidades, das bases comunitárias aqui da capital, na questão da mediação. E com isso, os conflitos que atingem aquela própria comunidade poderão ser resolvidos através dessas pessoas treinadas, qualificadas, mas com acompanhamento do Poder Judiciário. Presidente, a longo prazo isso deve acontecer uma diminuição de entrada do número de processos no Judiciário alagoano? Com certeza, o nosso objetivo é esse e nós vamos acompanhar para ver que isso se traduza em números concretos. Mas a experiência das bases comunitárias é uma experiência exitosa e tenho certeza que com esse plus, com esse incentivo do treinamento, da qualificação dos membros da própria comunidade e dos policiais militares, as contendas vão diminuir, porque eles, quando sentirem que está existindo uma divergência, vão procurar a esses profissionais qualificados que vão encontrar a solução para esse tipo de problema. O que é a mediação? Porque as pessoas não sabem, não entendem muito bem. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a mediação em termos de justiça. A mediação é o seguinte: quando existe uma discussão, uma divergência, uma contenda, um acha que tem direito e o outro acha também que tem direito. Então, o que é que vai acontecer? Vai sentar numa mesa uma parte e a outra parte e um mediador. É aquele que vai ouvir as duas partes e vai dizer, olha, você talvez não tenha tanto direito, você também, mas vamos chegar a um denominador comum. Chegou o denominador comum, resolveu o problema, se lavra um termo e a solução está acontecida. E isso para a segurança pública, então, é bastante importante porque vai chegar para evitar uma violência futura. Exatamente, será uma medida preventiva. Isso vai evitar as discussões, o cometimento de delitos, de crimes. Isso, tecnicamente e estatisticamente, é provado através de outras localidades que já fizeram essa experiência. É importante lembrar que esta semana nós já mostramos aqui no Verdade e Informação que o Ministério Público do Estado de Alagoas também tem uma iniciativa de conciliação lá no Vergel do Lago e lá o trabalho já está sendo desenvolvido de forma excelente, extremamente positivo. Então isso mostra que essa iniciativa agora entre o governo estadual, a Prefeitura e o Tribunal de Justiça também é bem-vinda e é claro que nós vamos acompanhar. E além disso eu também faço um outro comentário aqui. Policiamento comunitário, gente, bem feito, dá muito certo. A experiência no Japão, por exemplo, com a polícia comunitária é extremamente exitosa. Em alguns bairros de São Paulo também, mesmo naqueles considerados mais violentos. Antigamente em São Paulo havia o Triângulo da Morte. Depois que foi instalado lá o policiamento comunitário, isso acabou. Esses 3 bairros hoje são exemplo para qualquer bairro de qualquer cidade no mundo. Então, realmente, iniciativas como essa merecem aplauso e nós aqui vamos continuar acompanhando. Olha só, em junho a taxa de desemprego seguiu em alta e chegou a 6,9%, o maior índice para o mês desde 2010, quando a desocupação atingiu 7%. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso e velho IBGE. A população desocupada somou 1.700.000. Mas agora vamos falar de saúde. Olha só que coisa interessante e importante, principalmente para você que está grávida. Já estão valendo as novas regras para a realização de partos na rede particular de saúde.
O governo busca estimular o parto normal e reduzir as cesarianas no país, como mostra o repórter Odilon Rios. A primeira filha de Aline é assim, calma e curiosa. Mas a história de Maria envolveu uma médica que se recusou a fazer o parto normal. Ela queria cesariana, Aline não concordou e passou a ser assediada moralmente pela médica. Além disso, ela estranhou pagar uma taxa conhecida como disponibilidade para acompanhamento do parto, R$ 2.100, e ela tinha plano de saúde. A minha história começou quando eu cheguei nessa médica, procurando ela enquanto ginecologista, porque eu até então não sabia que estava grávida. A partir do momento que eu descobri que estava grávida e eu soube que ela era ginecologista e obstetra, eu permaneci com ela e confiei toda a minha gestação, meu pré-natal, a ela. No primeiro contato dela comigo, ela, já sabendo que eu estava grávida, né, ela informou sobre uma taxa de exclusividade e me explicou sobre essa taxa, muito simpática, né, muito acolhedora. Isso é importante frisar pelo que aconteceu depois. Então, ela foi muito acolhedora, muito simpática, me explicou sobre essa taxa que é de exclusividade no valor de R$ 2.100. E que, com essa taxa, ela me acompanharia no pré-natal e faria o parto da minha filha. No decorrer do tempo do pré-natal, você vai amadurecendo a ideia, né, do que é você estar gestante, do que você quer para sua filha. E aí eu comecei a sinalizar o meu total interesse em ter um parto normal. Né? Até então, para mim, só existia, na minha visão, né, o parto cesárea e o parto normal. E eu comecei a sinalizar muito que eu queria o parto normal. E, à medida que eu ia sinalizando que queria o normal, eu ia recebendo falas dela de desestímulo a um parto normal. Ela, em momento, nunca falou, não faça normal. Mas ela ia me desestimulando com as falas dela e ia tentando colocar alguns medos em mim. Só que eu sempre fui uma pessoa muito de aceitar desafios, né? Sempre fui muito desafiadora. Então, conforme ela colocava um medo, eu ia lá e pesquisava sobre aquilo ali. E aí eu barrava, né? Eu derrubava aquela ideia que ela tentava construir para mim. A cobrança da taxa de disponibilidade do médico na hora do parto é legal, mas no caso de Aline, o médico vinculava o pagamento da taxa à cesariana, o que fere as regras da Agência Nacional de Saúde, ANS, o direito à informação clara para o paciente. Segundo a Fiocruz, 88% dos partos no Brasil pelos planos de saúde são cesáreas e, na maioria dos casos, feitos sem necessidade. Em alguns deles, médicos vinculam este tipo de cirurgia à taxa de disponibilidade. Só que, a partir deste mês, profissionais dos planos são obrigados a informar por que a paciente não deve ser submetida ao procedimento normal, uma medida positiva, diz a coordenadora da Rede Cegonha. Desde 2011, quando foi implantada a Rede Cegonha, o Ministério vem trabalhando com a redução das cesáreas desnecessárias. E nesse longo do tempo, a gente vem trabalhando com o serviço público, que é sobre o qual o Ministério e a Secretaria de Saúde têm um controle maior. E a gente reduziu consideravelmente o número de partos cesáreas no serviço público, mas não teve essa mesma redução nos planos privados, na rede privada. Então, a ANS está vindo agora com normas específicas para a rede privada, né, mais direcionada para os planos de saúde, que é a quem a ANS tem um determinado controle, para que haja essa redução. E não é uma redução pela questão financeira ou qualquer outra coisa, mas sim porque cientificamente já se sabe que a cesárea desnecessária ela traz prejuízo tanto para essa mulher como para esse recém-nascido. Os países mais desenvolvidos têm as menores taxas de cesárea. Nos países em que está se vendo o aumento da taxa de cesárea, está se vendo também aumento da mortalidade materna. E o Brasil é campeão em cesárea e em cesáreas desnecessárias. A Organização Mundial de Saúde preconiza 15% de taxa de cesárea. O Ministério está trabalhando com 30%, mas na rede privada varia de 80% a 95% de taxa de cesárea. Então,
Essas cesáreas são desnecessárias? Sim, porque não existe indicação para que 80% das mulheres precisem parir por parto operatório. E a gente precisa considerar quais são os riscos a que essas mulheres estão sendo submetidas. Por isso, essa norma da ANS, para que os planos privados eles comecem a trabalhar essa redução da cesárea. O presidente do sindicato diz que a partir de agora ficam mais claras as regras, a cobrança da taxa de disponibilidade do médico na hora do parto, sem obrigar a paciente a fazer cesariana. Sobre a disponibilidade do médico obstetra no trabalho do parto, para acompanhar a paciente durante o parto, é uma disponibilidade que ele acerta antes, no pré-natal. Eu entendo que é uma situação perfeitamente normal, pois o plano de saúde ele não paga para o médico ficar disponível 24 horas, 36 horas, aguardando o momento do parto de uma paciente. Então, agora, se a paciente vai a uma maternidade, que lá o parto vai ser feito por um médico plantonista daquela maternidade, aí não vai ter custo nenhum, é o custo do convênio. Agora, se ela quer que o médico dela, o médico que fez a pré-natal, o médico particular dela, mesmo que seja um médico de convênio, que ele acompanhe o parto, aí sim, ela vai ter que negociar com ele durante o pré-natal. Isso é uma situação de negociação prévia, né, tá certo? Isso aí foi uma decisão que já foi há 3 anos negociado e saiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina permitindo que isso aconteça. Houve grande debate sobre isso, eu participei de vários debates e é uma situação que já vem há 3 anos, onde é possível sim o médico fazer a cobrança desde que ele informe previamente a paciente dele de que ele não vai acompanhar o parto por não estar de plantão. Se ela quiser que ele acompanhe o parto, tá certo? Ela vai ter que pagar essa disponibilidade dele. Então é uma situação normal. Maria veio ao mundo em parto normal. A Aline ficou com a experiência e manda um recado para as mães. Queria deixar aqui um recado para as mamães que busquem dentro de vocês a força que vocês têm, né, nesse momento de lutar pelo melhor pelo seu filho, né? E corram atrás e pesquisem e procurem se aprofundar, né, no assunto em relação a tanto o parto normal quanto o parto natural humanizado, que está na mesma vertente, e que elas acreditem nela, que a força está dentro delas, né? Elas vão conseguir, elas conseguem. Todo mundo diz, é uma dor, né? Eu tenho medo de sentir dor, mas não é uma dor de doença, pelo contrário, é uma dor de saúde. Então, não é uma dor que dá medo, né? E você sabe que no final você consegue. Vamos ser sinceros aqui, gente. Em primeiro lugar, a mãe, a futura mamãe, tem direito de escolher, minha opinião. Outra coisa muito prática, o médico que faz o parto normal vai ganhar menos do que aquele que faz, por exemplo, 3 cesáreas num dia. Isso é óbvio. Ele consegue se programar, tem um anestesista, toda a equipe lá, e ele vai fazer 3 e vai ganhar muito mais. Essa é outra questão. Agora, o que não está na matéria, e eu complemento aqui, é o seguinte: pelas normas da ANS, em conjunto com o Ministério da Saúde, todo hospital agora tem que ter um partograma. O que é partograma? Tem que preencher lá, passo a passo, a situação clínica da gestante, para então justificar ou não a necessidade do parto cesáreo. Então, tudo isso precisa ficar muito claro. Agora, como o Vinícius está aqui, Vinícius Ferreira, nosso diretor, foi papai agora há pouco tempo, não sei o caso dele especificamente, mas ele disse muito bem, a mãe tem o direito a escolher. Agora tem um lado disso aqui, minha gente, ó. O médico que faz o parto normal vai ter que se dedicar muito mais, às vezes demora mais de 1 hora, mais de 2 e assim vai. Então, nesse mundo em que todo mundo só pensa nisso aqui, em média, um parto normal leva 12 horas, em média. Então, o buraco é mais embaixo. E por falar em dinheiro, se você gosta de fazer uma fezinha,
Atenção, pela quarta vez consecutiva, a Mega Sena não teve vencedores. As dezenas sorteadas ontem foram 16, 18, 26, 30, 31 e 34. Imagine o Josiel, que está aqui na minha frente, não jogou e tinha escrito esses números: 16, 18, 26, 30, 31 e 34. O que ele pensa agora, hein? Meu Deus. Bem, o próximo concurso ocorre no sábado. Lembrando que as apostas podem ser feitas até às 19 horas, pelo horário de Brasília. E atenção, a próxima Mega Sena deverá pagar um prêmio de 37 milhões e meio de reais. Boa sorte para quem for jogar, boa sorte para você que nos acompanha. Lembrando, eu disse ontem aqui, o número 5 é o que já saiu mais vezes na história da Mega Sena. Se você ganhar por causa do 5, vem aqui na TV Mar, deixa um faz-me rir para mim aí. Combinado? Vamos lá. Bem, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente vai tratar de um assunto muito interessante. A disputa entre os estados do Nordeste pelo Hub. O que é o Hub? É o Centro de Conexão de Voos. Eu trago os detalhes já já. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Você sabe o que é pegada hídrica? Fique sabendo. Dá para imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina que faz a alegria da garotada no final de semana? Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir 1 quilo de arroz ou construir uma casa. O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água, seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa. Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção, da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor. O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5%. Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos. Esse indicador se chama pegada hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países. O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano.
Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano. E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período. Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente. Fique sabendo! E estamos de volta com Verdade e Informação. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet. É facinho o endereço gazetaweb.com, gazetaweb.com. Você clica lá, vai no ícone TV Mar, sensacional a qualidade, eu garanto. Você vai gostar de ver o nosso programa pela internet, uma qualidade excepcional. Então, se você não está aí perto do canal 25 da NET, vai lá na internet. gazetaweb.com, está aí no vídeo, gazetaweb.com. O Tribunal de Justiça deverá mediar as negociações para reajuste dos servidores estaduais. Os trabalhadores pedem 7% de aumento, mas o governo do estado disse que só pode garantir 5%. Laira Santa Rosa traz os detalhes. O Tribunal de Justiça vai intermediar hoje uma reunião entre servidores do Estado e o governo do Estado para negociar as reivindicações salariais da categoria, que tem intensificado os movimentos, pedindo reajuste e uma série de outros questionamentos para a melhoria do serviço público. Quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa reunião e falar sobre essas reivindicações é o secretário Christian Teixeira. O que é que o governo do Estado traz para essa reunião hoje, secretário? Nós estamos atendendo um chamamento por parte do presidente do Tribunal de Justiça no sentido de conversar mais uma vez com representantes da CUT e representantes de servidores em geral, para que a gente possa discutir em relação à reposição salarial. O governador Renan Filho ele tem adotado uma política de conversa, uma política de diálogo. E temos já apresentado as diversas categorias que o índice que foi apresentado, o índice de 5% para os servidores em geral e 5% para a educação, era o limite máximo que o governo podia chegar nesse momento. Não podemos esquecer que o país atravessa um momento de crise, um momento de recessão, e o estado de Alagoas mais ainda, porque como é fato público e notório, recebemos o estado a partir de janeiro com a lei de responsabilidade fiscal extrapolada. Então estamos fazendo esse início de gestão, uma gestão de sacrifício, de alinhamento e com planejamento, para que nos próximos 3 anos, principalmente os servidores públicos, eles possam ter uma qualidade de vida melhor com um governo mais planejado. O Estado então deve pedir mais paciência para o servidor público nesse momento? Eu não chego, posso dizer paciência, mas que entenda o atual cenário, seja ele nacional e seja ele estadual, com muita dificuldade, mas mesmo assim o governador Renan Filho tem feito esse sacrifício para que poder prestigiar o servidor público. A CUT pediu aqui para o TJ, junto com a nossa base, que pudesse o tribunal aqui fazer uma mediação nas negociações. A gente espera avançar na nossa negociação, até porque a gente já estamos já no final de julho e a nossa data base é dia 1º e a gente não conseguiu avançar, principalmente nas causas da questão salarial dos servidores. Então, o reajuste que o governo tem oferecido, a categoria tem rejeitado, a gente não aceita, até porque a gente precisa avançar e tem um ganho que os servidores conseguiram desde o outro governo, que é estar negociando não abaixo do IPCA, mas no mínimo o IPCA, e é o que a categoria está pedindo. A gente já abriu mão até do ganho real nas negociações com o governo, mas do IPCA a gente não abre mão, né? E a gente temos também a questão dos professores, que tem a questão salarial dele é diferenciado, porque é um piso nacional, onde eles estão também na discussão com a Secretaria
de educação, que é um piso de 13,01%, que também não conseguiram avançar, e também junto a gente também está discutindo também hoje, vamos ver o que é que hoje com a equipe, com essa intermediação do Poder Judicial, que a gente possa estar avançando, e assim, a gente está ansioso para que a gente consiga fechar a nossa pauta, até porque a gente gostaria de voltar às nossas atividades, né? A gente sabe que enquanto isso estiver assim, é uma perca, não só para nós, enquanto servidores, enquanto movimento, mas também para a sociedade, não é isso? Então, assim, a responsabilidade disso tudo não está na gente. A gente vem tentando negociar e a gente sabe que o Estado tem condições de bancar o que a gente está pedindo, que é o PIB e o IPCA. Vocês têm esperança que com esse encontro com o Tribunal de Justiça, o Estado se sensibilize e entre num consenso e negocie com vocês? Sim, a gente está acreditando e apostando nisso, que nessa reunião aqui, com essa intermediação do Poder Judiciário, que a gente consiga realmente avançar, porque sim, a gente já tentou, então nessa intermediação aqui, a gente espera conseguir fechar realmente a nossa parte e sair daqui com avanço. Em greve, os servidores está apenas o Sintel ou tem outras categorias que também estão paralisadas ou em ameaça de parar se não chegar num consenso com o Estado? Olha, agora está o Sinteal, mas toda a base já está mobilizada e assim, se a gente não conseguir avançar, então assim, vai ter uma paralisação geral e a gente está torcendo que a gente consiga, porque a gente não queria ir, mas se for preciso, infelizmente a gente vai ter que usar a greve, que a gente vai ter que a base está preparada, a base está colocando que se a gente não avançar, infelizmente pode estar acontecendo sim a greve. E a reunião vai acontecer daqui a pouco entre o presidente do Tribunal de Justiça, de um lado o Estado, do outro os servidores públicos. E a gente espera que eles cheguem num consenso e consigam resolver essa situação da melhor forma possível. Com imagens de Flávio Santos, Laira Santa Rosa para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado à sempre elegante Laira Santa Rosa. E quem acompanha o Verdade Informação sabe, eu tenho dito aqui diariamente que este é o momento do bom senso. E a entrada aí do Tribunal de Justiça nessa negociação só pode fazer bem, nós vamos acompanhar e espero sinceramente que prevaleça o bom senso. Mas agora vamos falar de economia, uma disputa muito interessante. Para atrair investimentos de até R$1,5 bilhão de reais e garantir a criação de 10 mil empregos, os governos de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte estão em campanha para sediar o primeiro centro de conexões de voos do Nordeste da Latam. Sobre isso, eu converso agora com o economista e professor da UFAL, Anderson Henrique. Professor, muito boa tarde, obrigado por atender ao nosso convite. E eu começo lhe perguntando o seguinte, realmente é uma disputa muito importante no momento de crise como esse que nós vivemos agora, né? E para Alagoas é mais interessante que Pernambuco vence essa disputa, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos os telespectadores do canal 25, né, da NET. Na verdade, são 1,5 bilhões de dólares. É mais dinheiro ainda. 4,8 bilhões de reais, né? Existe uma disputa aí entre os estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco para atrair esse centro de conexão de voos internacionais, né? O chamado Hub, que é o centro de conexão de voo internacional, cujo foco vai ser os voos para a Europa. Então, todo esse investimento em qualquer um desses estados vai atrair direto e indiretamente uma dinâmica muito grande. Então, nós temos aí Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. E 4 fatores serão considerados aí para avaliar a viabilidade. Primeiramente, a localização geográfica, que nesse caso acaba sendo irrelevante porque o tempo de voo entre um aeroporto e outro são cerca de 15 minutos. Segundo fator é a conectividade entre voos nacionais e internacionais, que trará uma vantagem para Pernambuco devido à própria estrutura, né, que foi eleito o melhor aeroporto do Brasil, né, se destacou muito, principalmente em relação à Copa do Mundo. Terceiro fator, que é a dinâmica econômica da localidade, do estado, né? Pernambuco, assim como Fortaleza e Ceará, tem uma certa vantagem, porém Pernambuco se destaca devido à dinâmica dos últimos anos. E o quarto fator é infraestrutura aeroportuária, cujo Rio Grande do Norte, com o aeroporto mais novo, é o único que tem capacidade
capacidade para pouso de aeronaves de grande porte, né? Como o A380, por exemplo. Exatamente. Né? Porém, o aeroporto ele fica muito distante do centro comercial de Natal. Para você ter uma ideia, a tarifa média de táxi até o aeroporto é de R$120 quando não tem alto, trânsito. hein, professor? Então, nós temos aí um cenário onde tanto Pernambuco quanto Fortaleza se destacam. Porém, Fortaleza está com as obras paralisadas do aeroporto, da ampliação do aeroporto, né, em Arati, desde 2014. Então, vai ser necessário um investimento bem maior que talvez não tenha tempo. Então, tem feito um esforço do ponto de vista político, até cultural, né, de Pernambuco, né, com a hashtagzinha Hub Pernambuco Latam, né? Então, nós temos aí Pernambuco como uma das favoritas, mas ainda tem muita discussão, muito debate aí que pode trazer algumas modificações nesse cenário. E para Alagoas, não resta dúvida, né, professor? Seria melhor que a escolha realmente terminasse sendo Pernambuco, né? Exatamente, né? O governador Renan Filho, ele saiu também em defesa, sobretudo pela localização estratégica do nosso litoral norte, né? Nós temos aí o litoral norte aqui de Alagoas, cuja maior potencialidade de tanto turismo quanto também o turismo de eventos, turismo de negócios, que com essa localização, com esse ponto de conexão, pode atrair, né? Para você ter uma ideia, você pode fazer um evento, por exemplo, em Maragogi e atrair pesquisadores da Europa devido à facilidade, né? Hoje que você leva em média um dia e meio para fazer essa conexão da Europa para o Brasil e chegar até aqui em Maceió, né? Então tem uma série de setores e até a própria economia do local, né? Um aeroporto, um centro de conexão de grande dimensão trará consigo uma série de novas indústrias, de novas empresas, novos empreendimentos que vão se interessar devido a essa facilidade de locomoção. Bem, para você que ligou a TV agora, eu estou conversando aqui com o professor Anderson Henrique, economista, professor da UFAL, e nós estamos conversando aqui sobre a possibilidade da escolha de um centro de conexão de voos em uma das capitais, seja Natal, Recife ou Ceará. Para nós, o professor já disse, seria interessante que fosse o Recife, porque aí fica mais perto daqui do Zumbi dos Palmares e isso vai gerar muita economia para nós. Agora, professor, antes de entrar no ar, eu acabei de ler, não sei se o senhor já tem essa informação, que a Avianca, além da TAM, também pensa em trazer o hub para a região Nordeste. É mais uma boa notícia, mas ao mesmo tempo isso vai acirrar a disputa, né, professor? Exatamente, né? Nós temos já um hub localizado em Guarulhos, né, que é um de voo internacional, e por uma questão estratégica e até mesmo uma questão de concorrência, né, a Latam, que é o fruto da união entre a LAN, que é uma companhia chilena, e a TAM, que é brasileira, eles querem disputar os voos internacionais para a Europa com a companhia portuguesa, né, a TAP. A TAP, é. Então, com isso, e até mesmo com essa nova plataforma aqui no Nordeste, traz consigo uma série de oportunidades, né, vislumbra uma série de investimentos, né, então é ótimo para a região Nordeste. Alagoas, direta e indiretamente, também ganha com isso, né, e dinamiza ainda mais essa região que, por décadas, foi levada sempre a segundo plano, nesses pontos estratégicos, né? Professor, eu acho que do ponto de vista econômico, como o senhor bem já colocou, vai movimentar a questão do turismo, a questão do turismo de negócios também, né, professor? Movimentar toda a cadeia que envolve aí o serviço de bordo, de alimentação, a própria manutenção das aeronaves, né? Tudo isso vai movimentar e, pelas informações aqui, aparentemente ou em princípio, 10 mil empregos, né, professor? Exatamente, né? Agora temos alguns desafios, né? Todos os estados apresentam desafios. Por exemplo, Pernambuco vai precisar ainda de uma cessão de um terreno junto à aeronáutica, né? Então tem uma série de negociações, né? Ceará já conseguiu um investimento do PAC Logística, né? E o Rio Grande do Norte, como eu falei, tem a questão da localização e dinamizar mais a região, né? Tem sido uma disputa saudável, certo? Todos os 3 estados diminuíram a alíquota de ICMS sobre o querosene, né, de 22% para 17%. Inclusive Alagoas, né, professor? Exato, já para tentar atrair, que num cenário atual de crise, né, é de fundamental importância atrair um tipo de investimento nessa magnitude, né? Professor, o senhor acha, pela sua experiência, que essa decisão deve ser tomada ainda em 2015 ou isso já ficou para o ano que vem? Eu acredito que sim, certo? Esse debate ele vem foi anunciado já desde o ano passado, 2014, né? Já vem se falando isso há 4, 5 meses atrás e eu acredito que até o final do ano nós temos aí uma definição e um anúncio aí oficial, né? Enquanto isso, vamos sempre acompanhando, né? E torcendo para o nosso vizinho pernambucano, né?
Tomara que nessa campanha aí vença realmente Pernambuco, vai ser muito melhor para nós aqui de Alagoas. E eu soube até que um jornal do Ceará fez uma matéria aí criticando os pernambucanos, criticando a estrutura lá do aeroporto, mas acho que não é por aí, né, professor? Como o senhor disse no início da entrevista, há vários elementos que contam a favor do aeroporto lá, Jaboatão dos Guararapes, né, ali coladinho com o Recife, né? Exatamente, né? Inclusive saiu até uma matéria criticando o próprio Ceará, né? Onde mulas, né, entraram no aeroporto, né, mostrando que até os jegues, abre aspas, estão na disputa, né? Como é uma questão estratégica, tem tido esse debate, né, e a defesa de muitos setores da economia, né? Porém, saudável, né? Esperamos que seja um debate saudável e que vença o que melhor se adeque ao que a companhia aérea pretende investir. Ok, eu conversei aqui com o professor Anderson Henrique. Professor, muito boa tarde, obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e assim que for decidido a gente volta a conversar aqui no Verdade e Informação. Exato. Boa tarde para o senhor, professor. Boa tarde a todos. Gente, nós vamos em frente aqui com o Verdade e Informação. Renan Filho sentou todo o governo na mesma mesa para uma conversa e existe muita insatisfação. Veja os detalhes na coluna No Ponto. Reunido na terça com todo o secretariado, mais os presidentes de autarquias, Renan Filho cobrou mais agilidade no governo e a ordem dele é fazer mais com menos. Há uma insatisfação ao dirigir o recado, pedindo soluções, criatividade e espírito de equipe. O vice-secretário de Educação, Luciano Barbosa, não estava neste encontro que é mensal. Renan Filho utilizou uma linguagem mais dura, entre quatro paredes. No mês de setembro, os governadores do Nordeste se reúnem em Alagoas. Renan Filho tem uma responsabilidade maior. Ele quer mostrar a capacidade de liderança política dele na região, em meio à queda de popularidade da presidente Dilma Rousseff. Mas ele tem pela frente a greve da educação. Se a greve for judicializada, a tensão entre governo, Sindicato da Educação e CUT será pior quanto na era Teotônio Vilela Filho, lembrando que o ex-governador encerrou seu mandato em meio a um forte descrédito popular. As greves no Brasil e Veja das universidades estão esvaziadas. Mesmo os partidos da chamada esquerda pura, PT, não conseguem atrair lideranças para arregimentar os funcionários federais. A paralisação dos professores e técnicos do Estado mostra isso também. Mas o governo Renan Filho também não construiu uma agenda fixa para além do ajuste fiscal ou da frustração de receita. Os resultados na área de segurança pública, uma polícia matando ou prendendo mais, ainda deveriam envolver também outros setores, como alunos estudando e aprendendo mais, uma assistência social mais digna e uma política de geração de mais empregos. Crise, sim, criatividade para superá-la também, mas principalmente resultados em todo o governo. E isso Renan Filho ainda não tem para mostrar. Odilon, ele não tem para mostrar, mas precisa mostrar, é o que espera a população alagoana. Hoje saiu aí, nós já dissemos aqui no Verdade e Informação, mais uma pesquisa do índice de desemprego, não é nada animador, é claro que é uma pesquisa do Brasil. Ontem nós também trouxemos aqui boas notícias, mas é aquilo, que tal fazer da crise uma oportunidade? Eu acho que o governador sabe disso melhor do que eu e vai trabalhar nesse sentido e a gente espera que ele consiga bons resultados o mais rápido possível, porque em 2015 a crise, pelo jeito, não vai terminar, vai passar para 2016 e tomara que no segundo semestre de 2016 a coisa já esteja bem, mas bem melhor. Agora eu vou para um rápido intervalo, não saia daí. Até já!
Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Ria mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Voltamos com Verdade e Informação. Olha só, uma notícia que acaba de chegar. Servidores federais em greve do IFAL e da Universidade Federal de Alagoas estão reunidos agora para um ato unificado. Eles prometem sair em caminhada pelo centro da cidade. Então, atenção, se você está pensando em sair de casa agora para o centro aí da capital alagoana, tome cuidado, tente mudar a sua rota, porque pelo jeito o trânsito vai ficar complicado. Os detalhes aí desse ato com o repórter Viderlan Araújo. Um grande abraço para você, Mauro Vedequim. Boa tarde para todos que acompanham o programa Verdade e Informação. A greve unificada dos servidores públicos federais ainda continua. Daqui a pouco, uma passeata pelas ruas do centro de Maceió vai envolver principalmente os funcionários e pessoas que fazem parte, que têm a obrigação de ensinar as pessoas, os professores do IFAL, nesta campanha, nesta luta, em busca, obviamente, da melhoria nas condições de trabalho. Quem vai explicar para nós, a partir de agora, na tarde desta quinta-feira, o que é que está sendo reivindicado por esses profissionais é o José Menezes Gomes, ele que faz parte do comando local do Sindicato Nacional dos Docentes. É mais uma luta que está sendo travada para a melhoria nas condições e o que tipo de reivindicação nós vamos tratar a partir de agora diante dos telespectadores da TV Mar, José? A nossa reivindicação é pela reposição das perdas provocadas pela inflação, é contra os cortes que ocorreram nas universidades e pela reestruturação da carreira. Tudo isso, na verdade, implica na defesa do serviço público, porque o que está em jogo agora é exatamente isso. A questão é bem clara, porque nesse momento que se corta 9 bilhões e 400 das universidades, aumenta-se 300 bilhões para pagar o juro da dívida. Então nós temos um dilema entre a prioridade pátria educadora, que está cortando o orçamento, e pagamento da dívida pública, que está sendo
prioridade. Por esse motivo é que nós estamos em greve. Queremos a defesa da universidade pública e do serviço público. Hoje existe uma luta coletiva pela melhoria de diversas situações. Essa luta tem fortalecido justamente todo esse processo de vocês de reivindicação? Exato. Nós estamos vivendo um momento de extrema gravidade, não só para o servidor público federal. Nós temos também a greve dos professores da rede estadual, nós temos a greve dos policiais, ou seja, nós temos no país inteiro um enfrentamento dos servidores públicos contra a mesma política. Seja aqui em Alagoas, seja na União, seja no Paraná, seja em São Paulo, a política é a mesma. Cortar dinheiro dos gastos sociais e para pagar a dívida pública que acaba comprometendo o serviço público para a população. No caso aqui dos servidores do IFAL, também se encaixa em todos esses processos de reivindicação de vocês? Todos nós estamos na mesma situação, porque todos nós estamos participando de uma campanha salarial unificada e exatamente isso que nos fortalece, o fato de estarmos juntos na defesa do serviço público, que na verdade é a defesa dos direitos da população, que é a população em geral que precisa do serviço público de qualidade. E quantos servidores estão sendo aguardados para hoje à tarde nessa passeata que promete percorrer as principais ruas do centro de Maceió? Eu não tenho como precisar, porque ainda tem o fator chuva que pode definir, mas o que nós esperamos é exatamente uma presença massiva, tendo em vista a gravidade, o volume de ataques ao serviço público e a necessidade da nossa defesa. Como é que está sendo hoje essa condição de trabalho que está sendo oferecida e como o governo está observando esta condição de vocês? Olha, nós tivemos, no caso das universidades, uma grande expansão, só que uma expansão que não foi acompanhada com a contratação de professores e de técnicos, com a construção de prédios, ou seja, em Santana do Ipanema, por exemplo, nós temos uma situação em que a UFAL funciona numa escola alugada. Nós já estamos comemorando agora 5 anos e até agora nós não temos prédio. Então, o que nós queremos fazer é exatamente isso, é mais dinheiro para a educação, menos dinheiro para pagar a dívida pública. Sabemos que isso também é um processo, uma luta que acontece em todo o país, então não tem ainda um prazo para retorno de atividades, né, diante de tudo isso. Vocês esperam, obviamente, o que vai ser determinado de lá de cima, o que vai ser uma decisão, eu poderia dizer, nacional? O que nós pretendemos é informar ao máximo a população para que ela entenda o que está em jogo. O que está em jogo é justamente isso. O serviço público deve ser de qualidade, deve ser para toda a população, ou o serviço público deve ser algo em desgaste. Nós queremos exatamente o contrário. E a população, como eu já disse, precisa de serviço público, precisa do HGE, precisa de saúde, precisa de todos os elementos fundamentais que, na verdade, são direitos que estão sendo negados para pagar a dívida pública. Obrigado, então, ao José Menezes Gomes, ele que é membro do Comando Local do Sindicato Nacional dos Docentes. Nesta movimentação, a greve unificada do funcionalismo público federal ainda continua, não tem prazo para terminar, é realmente uma greve por tempo indeterminado e que hoje deve fazer nas principais ruas no centro da capital alagoana esta movimentação, esta marcha com a presença de diversos servidores. Aqui da porta do IFAL, no bairro do Poço, com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo. Eu volto com você nos estúdios. Mauro Vedequim. Muito obrigado, Viderlan. Muito obrigado também ao Flávio, nosso querido amigo cinegrafista, que traz aí as imagens desta reportagem. Então, para você que está ligando a TV agora, hoje à tarde haverá um protesto de servidores federais da UFAL e do IFAL, percorrerão as principais ruas do centro. Então, atenção, se você pensa em resolver alguma coisa no centro da capital, ou vá de ônibus, ou vá a pé, mude sua rota, porque a coisa vai ficar complicada. Mas um detalhe, gente, eu estava notando aqui, enquanto a matéria era exibida, estão em greve neste momento IFAL, UFAL, INSS. É muito importante lembrar essa greve que atinge aí todo o país, lembrando que esses são movimentos nacionais dos servidores federais. E esta semana a presidente Dilma Rousseff vetou aquele reajuste que seria para os servidores do Poder Judiciário. Então haverá certamente desdobramentos e nós vamos mostrar aqui no jornalismo da TV Mar. Mas o fato é, a crise é muito grande, mas a gente também não pode ficar falando só em crise, 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 crise. Como disse ali o nosso entrevistado, eles estão se unindo para pressionar o governo. O problema é que as contas do governo, neste momento, não fecham. E aí o caos está instalado. Eu acho que deve prevalecer o bom senso.
Vamos ver agora o mercado financeiro neste momento, como é que está a cotação do dólar, da Bolsa de Valores de São Paulo. Vejam aí, cotação do dólar nesta quinta-feira, 23 de julho, comercial para compra R$ 3,27, para venda o mesmo valor, R$ 3,27. Dólar turismo para compra R$ 3,10 e olha só, para venda R$ 3,50. Ontem a gente mostrou aqui R$ 3,40, já tinha me chamado a atenção, e agora R$ 3,50. A Bolsa de Valores de São Paulo, neste momento, opera em queda de 0,28%, com 50.772 pontos. É claro que aqui também há um registro, um termômetro do que aconteceu hoje em toda a Europa, os desdobramentos lá da crise na Grécia, mas há um efeito imediato na Bolsa de Valores de São Paulo e também na cotação do dólar. E por falar em dinheiro, em cotação, vamos saber detalhes da Feira Camponesa. Você que mora na parte alta da cidade e gosta de comprar alimentos saudáveis para a sua família, a Feira Camponesa está montada a partir de hoje no Salvador Lira. Quem tem os detalhes é o meu amigo Viderlan Araújo. E mais uma edição da Feira Camponesa, desta vez na parte alta de Maceió, no bairro do Salvador Lira. Estamos aqui nas imediações da paróquia de São Paulo Apóstolo. E a Feira Camponesa, que começou justamente nesta quinta-feira, vai até o próximo sábado, trazendo várias novidades, aquilo que o povo alagoano já está acostumado. A Heloísa, né, ela que é responsável, Heloísa Amaral, ela que é responsável pela coordenação técnica da feira, vai conversar conosco e vai explicar mais uma Feira Camponesa começando, dessa vez na parte alta de Maceió. É a primeira vez aqui na paróquia de São Paulo? Não, aqui nós somos sempre muito bem recebidos. Na verdade, a primeira edição da Feira Itinerante, essa dos bairros, aconteceu aqui, quando ainda estava o Padre Aloísio como paroquiano e agora o Padre Manuel José, mas sempre nos acolhendo muito bem aqui, assim como o pessoal do bairro também. O pessoal gosta demais quando vem a feira, a Casa de Farinha, que mais tarde vai estar funcionando também, e é uma oportunidade para estar mais próximo de cada bairro, né? Porque tem muita gente dessa parte alta que reclama, não, a Praça da Faculdade é muito longe. Verdade. E aqui está na porta de casa, né? Heloísa, tem de tudo, né, nessa feira também, não deixa a desejar em nada aquela feira que ficou lá na Praça da Faculdade. Isso, exatamente. Até a galinha de capoeira veio também para o pessoal desfrutar. E tem mamão, macaxeira, banana de todo tipo que você quiser, abóbora, a tapioca quentinha, pé de moleque, faz a feirinha, faz o lanche também. E o preço talvez seja também uma outra sacada da feira, né? Além, claro, da qualidade dos produtos, né? Exatamente. A pessoa reúne aqui a saúde e a economia. Então, aqui você vai estar encontrando produtos que vão estar sendo muito mais saudáveis, além de você estar negociando diretamente com quem produz. É uma garantia de procedência, porque a gente compra no supermercado aqui em Maceió, você não sabe nem de onde veio. E aqui não, você compra falando com a pessoa que acabou de colher o produto lá na roça. Você sabe de onde veio, como produziu, pode ter toda a história de produção daquilo que você vai consumir. E ainda tem a negociação, a pichincha, né, que você pode fazer ali e sair ganhando de todo jeito. Heloísa, e deixa eu perguntar, e a logística? O pessoal vai ficar por aqui mesmo durante esses dias? Vai ficar dormindo aqui mesmo? Isso, o pessoal dorme aqui mesmo. Alguns ficam na barraca mesmo, alguns ficam no salão da igreja, que é, como eu disse, a acolhida é muito boa, o pessoal cede o salão também para o pessoal estar dormindo lá, porque a chuvinha também está esfriando mais à noite. E o pessoal aqui da parte alta, ele tem o costume de comprar muito também nos dias de feira aqui também? Sim, aqui é uma das feiras que tem mais frequência dos clientes, né, do pessoal aqui. Eu acredito que seja exatamente porque nessa região você não tem feira livre, não tem nenhuma feira livre circulando como em outros bairros de Maceió. Aqui no Salvador Lira, então quando a gente chega é festa, né? A Feira Camponesa itinerante fica até sábado aqui. E depois, quais são os próximos? A gente está circulando porque tem muitos pedidos. O pessoal quer que vá para Centenário, quer que vá para o Zé Tenório, tem o Osman Loureiro e a gente está tentando se organizar para atender todos os pedidos. Quantas pessoas hoje fazem parte dessa equipe
equipe que vocês montaram para poder fazer parte da feira? Tem um grupo variável, mas nós temos em torno de 25 feirantes que sempre estão circulando. Essa feira mesmo, tem alguns que sempre vêm, que não estão agora, porque com a questão da chuva, o pessoal está plantando, está se organizando para nas próximas feiras ter novos produtos também para trazer. Então tem alguns que sempre vêm, que hoje não estão, mas tem outros que estão vindo nessa feira agora. Então tem um grupo variável, mas de 20 a 30 feirantes sempre estão circulando nessas feiras dos bairros. Ok. Heloísa Amaral, ela que é responsável pela coordenação técnica da Feira Camponesa, nesta edição itinerante, obviamente, onde vai rodar muitos bairros aqui da capital alagoana, diante dos pedidos, como ela mesma já colocou aqui, muita gente solicitando, e tem toda essa qualidade dos produtos, que não passa por nenhuma química, produtos direto do campo e que tem essa possibilidade, como a Heloísa bem colocou, a condição de você poder negociar com aquele que produz diretamente. O pessoal da produção da TV Mal já mandou a listinha, vou aproveitar, viu? Para poder também fazer a minha feirinha e levar aí para as nossas companheiras aí nos estúdios. Com imagens de Valdemir Soares, aqui da parte alta de Maceió, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado, Viderlan. Sem dúvida nenhuma, a Feira Camponesa é uma atração e tanto pela qualidade dos alimentos, pelo preço baixo. Eu só não entendi uma coisa, Viderlan, por que você não trouxe nada para mim? Só para as mulheres da redação? É ou não é, Vinícius? Que história é essa? Mas tudo bem, vamos em frente. Gente, assim termina o Verdade e Informação desta quinta-feira. Um grande abraço para você que nos acompanhou. Continue mandando a sua sugestão, a sua crítica, que nós estamos aqui para melhor atender, fazer um jornalismo sempre de primeira qualidade para você que nos acompanha. Uma grande tarde, a gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, às 1h30 da tarde. Até lá, um beijo grande, tchau, tchau.